Nesse vídeo a gente vai falar de um educador oculto que está escondidinho dentro da gente e ele ensina de forma muito clara, mas a gente não consegue perceber. Olha que interessante, a gente perde muitas oportunidades de aprender com esse educador. E ele aparece quando a gente se manifesta com julgamento e crítica. No final desse vídeo eu vou te explicar direitinho como que você identifica esse educador e começa a ouvir o que ele tem a te dizer, para que você tenha o poder de descobrir os monstros que habitam dentro de você, assim como habita dentro de mim, e eu aprendi a começar a ver eles. Mas para isso, eu vou começar te contando uma história. Eu lembro que estava noite, era de madrugada já, e eu trabalhava no CME, Centro de Material Esterilizado do Hospital. Eu trabalhava na área hospitalar e eu estava de plantão. Eu já estava nesse setor porque eu estava grávida e eu vinha do centro cirúrgico e eu não podia mais ficar atuando no centro cirúrgico porque era arriscado para o neném. E eu me lembro que naquela madrugada começou um fervo, a gente estava se revezando para descansar um pouco porque era um hospital público e tinha muita atividade a madrugada inteira. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu vi a equipe no maior fervo falando sobre uma pessoa. Era uma enfermeira que ia chegar nova no setor e elas estavam falando, nossa, Meu Deus, eu não acredito que essa mulher que vai vir pra cá, gente. Vocês não têm noção, essa mulher é um demônio, que mulher do cão. Eu não acredito, não é possível. Quem foi que botou ela aqui? Quem que botou ela pra cá? Não é possível que ela venha pra cá. e falava muito. Um falando, outro falando. E aí eu fiquei assim, pensando, observando. Eu não sabia quem era a pessoa, eu não sabia. E eu pensei, peraí, gente. Peraí, vamos pensar vamos pensar com a razão? Vamos, né? Sem pânico. Vamos lá, alguém pode me dizer por que ela é um demônio? O que ela faz, assim, de tão ruim que a gente precisa ficar tenso? Você não tem noção, não. Ela é exigente à enésima potência. Nada pra ela tá bom. Se ela encontra um restinho de qualquer coisa, uma sujeirinha, uma poeira, em qualquer instrumento cirúrgico, ela dá um show. Ela faz a gente fazer todo o processo de esterilização de novo. Tudo pra ela tem que ser nos mínimos detalhes. Se tiver uma dobra feita errada em qualquer caixa de instrumentos cirúrgicos, ela faz a gente repetir tudo de novo. Ela não suporta que a gente fique em telefone, que a gente fique conversando e que fique fazendo nada que tire a nossa atenção enquanto a gente estiver fazendo as outras coisas. Aí, gente, eu pensei, peraí, gente, como assim é um demônio? Porque o que ela tá fazendo é o certo. Até porque, vamos combinar, vamos pensar, se a gente está fazendo o negócio do jeito errado, se está se fazendo errado, a gente compromete a vida de uma outra pessoa que está na mesa de cirurgia. Esses instrumentos vão parar dentro dela. Se tiver alguma contaminação, a gente pode comprometer toda a cirurgia. Um pano dobrado errado, quando o médico for abrir, o enfermeiro, no processo, no instrumentador, num processo de cirurgia, o que acontece? Pode comprometer a cirurgia. Conversar e falar no telefone, seja lá o que for, dentro de um ambiente esterilizado, igual a gente atua, pode não ser muito conveniente realmente. Então até que ponto, realmente ela é um demônio ou ela é excelente no que ela faz? Então, é avaliar o fato antes de avaliar a pessoa. E isso me leva a lembrar da história das peneiras de Irã. Tu já ouviu falar nisso? Peneiras de Irã. Isso é sensacional. Para a gente poder avaliar quando a gente julgar ou criticar alguém, se realmente a gente deve fazer isso, gente. Porque isso não é produtivo. Não é produtivo pra gente. Eu sempre falo da mesma coisa. Às vezes a gente ainda não tem capacidade de sentir amor e carinho pela outra pessoa, respeito, né, e generosidade, compreensão, compaixão. Às vezes a gente não tá nesse nível ainda de sentir isso pelo outro. Mas que a gente ainda faça por nós mesmos, porque você pode ter certeza, tudo que vai volta. Quando nós somos muito críticos e julgadores, a gente vivencia experiências na vida contra a gente em relação a isso, para que a gente acorde. Então a gente oferece isso ao universo e ele devolve isso pra gente. Então, saber da peneira de Irã é uma história, não sei se foi real ou uma lenda, uma história em que Sócrates dizia para um discípulo, quando o discípulo
chamou ele para conversar e falar que precisava contar um fato de uma outra pessoa. E aí a primeira pergunta que ele fez foi: já passou pelas 3 peneiras? Peneiras, mestre? Que peneiras? As 3 peneiras de Irã. A primeira peneira é a peneira da verdade. Isso que você vai me contar é uma opinião ou é um fato? Isso realmente aconteceu? Se aconteceu, ela passou pela segunda peneira já? Que é a peneira da bondade. Ainda que tiver acontecido, que seja um fato real. Isso é bondoso falar de alguém? Vai colaborar para que essa pessoa se melhore? Vai ajudar no processo dela ou no seu? Vai contribuir? Isso é bondoso comentar sobre isso? E ainda que seja fato e seja bondoso, precisa passar pela terceira peneira, que é a peneira da necessidade. Existe realmente necessidade de passar isso adiante? Vai contribuir para ambas as partes, para todas as partes envolvidas? Há realmente a necessidade que isso seja comentado? Ou é possível que morra com você mesmo e com a outra pessoa, já que não vai favorecer a mais ninguém? Se passar por essas 3 peneiras, tudo bem, pode contar. Se não passar, jogue fora. Vai ser menos uma fofoca no mundo para estar correndo de boca a boca e depreciando pessoas, seres, circunstâncias desnecessariamente e criando cada vez mais problemas emocionais e energéticos para todas as pessoas envolvidas. Olha que louco isso. Eu acho incrível essa história. E nos ajuda muito a ter um padrão assim de bom senso na hora que a gente vai julgar e criticar. Agora, conforme eu falei lá no início, o educador que mora dentro da gente e que ele educa de formas diferentes, ele educa no momento em que a gente sim olha para uma pessoa e a gente julga. Porque a gente julga várias vezes por dia. Então a gente aponta, a gente critica. Só que nesse momento, se a gente entende que esse olhar é um olhar que a gente tem para o outro, de algo que está em nós. Thaís, como assim? Eu falo muito sobre a gente desenvolver um olhar em profundidade, em começar a sair do superficial e começar a compreender de uma forma mais íntima como que as coisas funcionam dentro da gente. Quando a gente julga alguém, nesse momento a gente precisa ter clareza de que sim, se eu tenho olhos para enxergar isso na outra pessoa, é porque eu tenho intimidade com isso. Eu já falei sobre isso em um post que eu fiz lá no Instagram. Se você não me segue, está convidado a conhecer meu Instagram. Bom, então fiz esse post lá no Instagram falando sobre a lei do espelho. Então tudo que a gente vê no outro é porque a gente tem intimidade com aquilo. Então se a gente aproveita esse momento, caramba, eu julguei, peraí, o que há em mim que eu consigo ver nele? Isso é tão poderoso. Vou te dar um exemplo. Esses dias mesmo, eu emprestei algo para uma pessoa, e nem era uma pessoa muito íntima, mas eu emprestei para ela. Ela falou que estava precisando e que ia ficar durante um tempo, e tudo bem, que era só o tempo dela adquirir o dela, e tudo bem. E eu emprestei para ela, e ela simplesmente não me devolveu mais. E ela se mudou. Pode entrar, moço. Obrigado. E ela não me devolveu mais. Passaram-se muito tempo do que ela já tinha combinado. Eu já estava precisando daquele item. E eu mandei mensagem pra ela, conseguiu e tudo mais, tá precisando mesmo ainda. Não, tá aí, já tá tudo bem, já consegui e tal. E assim, não me devolvia mesmo tendo já adquirido dela. E o tempo foi passando. E ela sempre me prometendo. Que não, peraí, ó, hoje eu vou ir. Hoje eu vou ir te levar pra você. E não vinha. Não, Thaís, amanhã é certeza que eu vou ir e levo pra você. Nada. E aí, numa outra vez, de novo, prometendo. Não, eu levo. Não, eu vou ter que ir na casa da minha mãe mesmo aí, eu vou e levo. Você levou? Não, porque nem ela. Aquilo começou a me dar um ódio. Me dá uma coisa, assim. E aí é a sacada. Observe o que você sente. Os seus sentimentos te dão pistas de onde você precisa curar. Por que você tá com medo? Por que tá com ódio? Por que tá sentindo desconforto, mal-estar? Por que tá sentindo angústia, mágoa?
são pistas, os sentimentos são pistas de onde você precisa curar. E na hora me deu uma coisa tão ruim, eu falei, que ódio, não é nem por causa do objeto, é pela promessa que toda hora fica prometendo que vai vir, que vai trazer, que vai acontecer e não faz. Eu me lembro como se fosse hoje, eu parei na janela e eu olhei pra mim mesma, dentro, pra dentro. Sempre pra dentro, gente, as respostas estão dentro, viu? Estão dentro. Ninguém vai te dar as respostas que você precisa. Você precisa encontrar dentro. E eu olhei pra dentro e falei, Thaís, por que tá te incomodando tanto? O que dela há em você que te incomoda tanto? Eu comecei a rastrear. Eu dei nome o porquê que eu tava sentindo aquilo. Eu tava sentindo raiva. Por quê? Por causa da promessa. Não era por causa do item. Era por causa da promessa. Era a promessa que tava me incomodando. Promessa. Peraí. Onde na minha vida que eu tenho prometido coisas pra mim ou pra outra pessoa e que eu não esteja cumprindo? Eu comecei a rastrear e eu obtive todas as respostas. Eu imediatamente, quando eu baixei a guarda e entendi que eu só tinha aquele olhar para ela porque era algo íntimo dentro de mim que estava me fazendo mal, imediatamente eu obtive as respostas. Eu comecei a entender o porquê que o fato promessa não cumprida estava doendo em mim. Porque eu estava me fazendo promessas que não estava cumprindo. Eu estava fazendo promessas para outras pessoas em outras áreas, em outras situações, não interessa. Fator promessa. Eu não estava cumprindo. E aquilo me incomodou demais. Mas me trouxe possibilidade de eu conseguir identificar onde eu precisava curar. E ali, naquele momento, eu decidi que a partir dali eu ia começar a observar isso. Observar aonde eram as situações que eu precisava trabalhar para melhorar essa questão. Porque para mim isso é muito importante. Para você pode não ser importante. Não cumprir uma promessa pode ser algo até comum na sua vida e tá tudo bem se você não se importa. Comigo é um peso gigantesco, porque eu passei longas datas da minha vida, infância, adolescência, ouvindo muitas promessas não cumpridas. E isso quando eu me tornei gente, quando eu me tornei consciente de mim mesma, eu pensava, eu não quero ser isso. Eu quero ser aquela pessoa que quando eu falo, todos acreditam. Quando eu falo, tem peso. As pessoas creem, acreditam em mim. Isso é importante para mim. Então, cada um de nós temos uma história, um histórico, um trauma, uma crença. O que é a crença? É algo que você acredita com força. Só isso, tá? Existem crenças fortalecedoras e crenças que te comprometem, que te enfraquecem. Mas isso é papo para outra hora. Então, observe nos momentos que você tiver sob julgamento e crítica do outro. Se você tem olhos para enxergar aquilo, é porque aquilo habita em você. E o que é mais legal, naquele momento, eu fui grata àquela moça. Eu fui grata àquela colega. Falei, olha, mentalmente falando, olha, me perdoa, me desculpa mesmo. Eu sinto muito, me perdoa por eu ter sentido isso de você. Me perdoa se eu tiver mandado qualquer tipo de energia ruim, qualquer pensamento ruim que tenha chegado aí. A gente sabe que se ela não se conectou com isso, não chegou, né? Mas a gente não tem como ter certeza. O que importa é o que foi mandado. E eu mandei coisas ruins pra ela na hora que eu senti raiva. E eu pedi perdão. Eu falei, me perdoa mesmo. Obrigada por você ter sido usada pelo universo para me mostrar onde estava o meu problema, onde estava a minha ferida. Isso é fantástico. Gente, isso é fantástico. Se a gente começa a desenvolver o nosso olhar em profundidade, grandes transformações começam a acontecer. A gente começa a parar de mentir para nós mesmos. Mas para isso a gente precisa aguçar o nosso olhar, aguçar os nossos sentidos, aguçar todos os nossos 6 sentidos para que a gente aprenda a ver além da forma. Tá bom? Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você tem vontade de se desenvolver nesse nível, se desenvolver em relação aos seus sentidos, a descobrir onde estão os pontos cegos que não te deixam progredir, se você tem vontade,
eu te convido a conhecer o portal Olhos de Lince. Seja muito bem-vindo e eu espero que eu esteja contribuindo no teu processo também de despertar da consciência, assim como eu fui ajudada por tantas pessoas ao longo do meu processo. Eu espero imensamente ter contribuído para você. Um beijo no seu coração e vamos juntos para o próximo nível.